Da Leite e o novo capítulo da polêmica do mototáxi em São Paulo. Tudo bem, Maju? Bom dia. Oi, Pedro. Um bom dia a você, bom dia a todos. Essa polêmica sobre o mototáxi aqui na cidade de São Paulo ganha mais uma integrante porque a Uber anunciou nesta quarta-feira que está oferecendo esse serviço de transporte de passageiro em moto agora aqui na cidade de São Paulo. Assim como a 99, a Uber está respaldada no anúncio, ela disse que está respaldada na legislação federal e assim como a 99 também está operando fora do centro expandido, ou seja, fora da área de rodízio. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, após o anúncio da Uber, disse que entrou com uma notícia-crime, nesta quarta-feira e a ideia dessa ação é justamente fazer com que a Polícia Civil instaure um inquérito policial para investigar o descumprimento das duas empresas, o descumprimento de uma legislação municipal. Isso, como o nosso telespectador, nosso ouvinte já sabe, a cidade de São Paulo tem um decreto publicado em 2023 que proíbe esse tipo de serviço aqui na cidade de São Paulo. Então, nas palavras do prefeito Ricardo Nunes, a ideia é responsabilizar os donos das empresas pelas mortes, acidentes e lesões de pessoas, dos motociclistas que estão oferecendo, que estão fazendo esse serviço de mototáxi aqui na cidade de São Paulo. Lembrando que a Justiça de São Paulo respaldou esse decreto, então disse que ainda segue valendo esse decreto que proíbe aqui na cidade de São Paulo e a Prefeitura da capital, como uma das justificativas, traz o número de acidentes de motos, de mortes de motociclistas que cresceu de 2023 para 2024. 20%, foram 483 motociclistas vítimas do trânsito aqui na cidade de São Paulo e diz que a capital é uma cidade, uma metrópole com 9 milhões de veículos na frota e é diferente de qualquer outra cidade aqui do Brasil. E lembrando que as fiscalizações continuam. Há uma semana, a Prefeitura de São Paulo começou a fazer as apreensões de motocicletas que estão fazendo esse serviço aqui na capital. Em uma semana, mais de 200 motocicletas já foram apreendidas aqui na capital paulista. Volto com você. Obrigado, Maju Arruda Leite, por trazer essas informações para nós. Vamos convidar um especialista no assunto, em mobilidade, em trânsito. O professor Sérgio Aveleda está conosco, ao vivo, aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para discutir um pouco mais o assunto, trazer considerações a respeito do serviço de mototáxi na maior metrópole do país e da América Latina. Professor Sérgio Aveleda, há respaldo na legislação para o serviço de mototáxi em São Paulo? Quais são as suas considerações? Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio, Guilherme, um prazer estar com vocês. Bom dia a todas e todos os ouvintes que nos acompanham. Não, Pedro, ao contrário, nós precisamos separar as coisas. Uma coisa é o mototáxi, outra coisa é serviço de transporte por aplicativo. Mototáxi é o táxi regulamentado pela prefeitura, autorizado pela prefeitura, igual placa de táxi. Cada um tem que ter uma autorização da prefeitura. Isso está autorizado por lei federal, mas as cidades não são obrigadas a implantar. A cidade não é obrigada a implantar serviço de mototáxi. Ela decide se implanta ou não. O que nós estamos assistindo não é mototáxi, é transporte privado por aplicativo. Esse transporte privado por aplicativo é regulado por lei federal, a Lei 13.640 de 2018, que proíbe moto. Lá diz que para cadastrar como motorista de aplicativo tem que ter carteira de habilitação B ou superior, B, C, D ou E. Por que o legislador escreveu assim? Para excluir a carteira A, que é a de moto. Então, moto por aplicativo é proibido por lei federal e esta legislação é reforçada por decreto da cidade de São Paulo. Então, eu vejo as empresas de aplicativos dizendo, não, nós estamos autorizados por lei federal. Não estão. O que está autorizado por lei federal é mototáxi e a prefeitura implanta se quiser. Transporte por aplicativo, por moto, o legislador não escreve palavras à toa. Quando ele disse tem que ser carteira B a E, que são os motoristas de automóveis de 4 rodas, ele quis excluir a moto, ele quis proibir a moto por aplicativo. Então, tem uma confusão jurídica aí, não é mototáxi. Mototáxi seria se a prefeitura criasse o serviço, é transporte por aplicativo e transporte por aplicativo não pode ter moto. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Suponha a hipótese de que motoristas de categoria B em diante resolvam
oferecer seus serviços em motos. E aí? Isso será legalmente permitido? Não, porque... Pela lei federal a que eu me refiro. Porque para ele oferecer por moto, ele precisa ter habilitação A. E com a habilitação A, ele não obtém o credenciamento. Eu entendi teu raciocínio, ele ter a B e a A. Eu sou, por exemplo, habilitado A e B. Mas eu, quando for me cadastrar na prefeitura, se fosse o caso para transportar pelo aplicativo, eu só poderia ser cadastrado na categoria B, C, D ou E. A prefeitura não pode abrir um cadastro para a categoria A. E não é à toa, isso o legislador deixou desse jeito para não ter transporte por aplicativo por moto. Não há palavras inúteis na lei, é preciso interpretar a lei com logicidade. Se o legislador quisesse moto, ele diria, basta ter uma carteira de habilitação válida. Ele excluiu a A para proibir o transporte por aplicativo de motos. Entendi. Então, coordenador, o caso dessa empresa aí, ela está desrespeitando não apenas o decreto municipal, não apenas as decisões da justiça, mas a lei federal. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. Ela disse que tem respaldo, porque no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é de 2015, prevê o mototáxi. O serviço dela não é mototáxi. Mototáxi não é por aplicativo. Pode ser por aplicativo, mas são placas credenciadas na prefeitura, igual o carro por táxi. Aqui a gente está falando de transporte privado. Táxi é transporte público, é serviço público de transporte individual. Aqui nós estamos falando de transporte privado. Privado é regulado pela Lei 13.640, que é inclusive posterior. Quando você tem conflito entre leis, você aplica a lei posterior, se sobrepõe à lei anterior. E a lei especializada se sobrepõe à lei geral. A lei que trata, existe uma lei que trata do transporte privado de passageiros por aplicativos. É a 13.640. E lá está excluída a possibilidade do transporte de passageiros com motoristas categoria A, ou seja, motos. Professor Sérgio Aveleda, agora a pergunta é o seguinte, ultrapassada essa explicação sobre a legislação, o senhor, como especialista em trânsito, defende uma mudança na lei para a implantação desse serviço, seja de mototáxi ou seja de transporte de aplicativo por moto em cidades grandes como São Paulo? Não, Pedro, pelo contrário, eu acho que o legislador foi muito cuidadoso diante da realidade do que significa o transporte por motocicleta. É o que mais mata na cidade de São Paulo, e não só na cidade de São Paulo, no Brasil. Hoje eu estou em Teresina, ontem eu estava aqui trabalhando com o pessoal da prefeitura e perguntei para eles a realidade aqui. 75% das despesas com emergências da prefeitura de Fortaleza, da prefeitura de Teresina nos hospitais é com motociclista. Quando eu era secretário em São Paulo, a diretora do Hospital do Campo Limpo me relatou que 80% dos atendimentos de trauma nos prontos-socorros são motociclistas. A gente fala de mortes, que é uma tragédia, mas a gente precisa falar de sequelados, de pessoas que estão acamadas, sendo atendidas pelo SUS, que estão impossibilitadas de trabalhar, sendo atendidas pela Previdência Social. Isso não bastasse a desgraça, a tragédia familiar, individual e social, ela é uma tragédia econômica. A despesa que a gente tem no SUS com vítimas do trânsito é gravíssima. Cláudio, 60% das vagas das UTIs públicas no Brasil são com vítimas de trânsito. E hoje, a maior parte das vítimas do trânsito estão em motocicletas. Ou seja, permitir um transporte de passageiros por motocicleta, nós vamos amplificar a gravidade deste quadro e vamos incluir entre as vítimas, além dos motociclistas, os passageiros que vão contratar esse serviço. Eu vi que as empresas disseram que ela tem um seguro de R$100 mil. Eu acho até horrível você dizer que achar que o seguro é uma maneira de resolver o problema da morte ou da incapacidade pessoal e profissional de uma pessoa. Mas e quem vai pagar a conta do SUS? Sou eu, contribuinte? Vocês, nós, contribuintes, é que vamos ter que arcar com a conta do SUS. E mais, né, Pedro? O que resolve o problema da mobilidade urbana é a gente investir na qualidade do transporte público. Eu sei porque tem demanda da moto, porque claro que o transporte público tem um déficit de qualidade. Só que se a gente oferecer alternativas ao transporte público, nós vamos diminuir o número de usuários. Aí vai ficar mais difícil dar qualidade, porque vai diminuir os recursos. Nós entramos num ciclo de esvaziamento de usuários no transporte público que só leva à perda da qualidade e a perder mais usuários. Nós precisamos que as prefeituras ajam para oferecer um transporte de qualidade. Então, pelas razões de segurança, eu acho que a Prefeitura de São Paulo age corretamente ao não implantar. Não interessa à sociedade a gente ter mais tragédias no trânsito do que a gente já tem.
Até porque quem manda, quem tem prerrogativa de tomar decisões sobre esse assunto é o prefeito, né? Seja o prefeito de uma mega cidade como São Paulo, seja o prefeito do mais modesto dos municípios brasileiros. Ontem aqui, a gente conversando sobre esse assunto, professor, eu falei da minha convicção, pedindo desculpas aos que discordem, certamente são muitos, mas assim, essa quantidade imensa de motos nas nossas ruas, para mim é um sintoma de subdesenvolvimento perturbador, né? Você viaja para países minimamente desenvolvidos, não precisa nem ser nenhuma, né, Estados Unidos, não, algum país minimamente desenvolvido, você não vê motos nas ruas, não vê, né? Como eu disse, recentemente eu estive por, 12 dias ou um pouco mais na Flórida e percorri muito de carro, né? Andei muito mesmo. Eu nesse período todo eu só cruzei com uma moto, e mesmo assim era uma daquelas motos possantes e tal. Motinha, essas motos de motoboy, né? E motociclistas costurando o trânsito, ultrapassando por entre os veículos, fazendo uma direção tão perigosa quanto agressiva, né? E isso a gente não vê por aí afora, né? A gente vê em países subdesenvolvidos ou países com uma certa anarquia urbana, né? A gente vê isso na Índia, vê a baixaria, vê isso na Índia, vê isso lá nos países mais remotos do continente asiático, né? E vê no Brasil, né? Tem solução para isso, professor? Tem, Cláudio, eu concordo com você. Nós precisamos, como eu disse primeiro, dar total prioridade ao transporte público, fazer com que o transporte seja rápido, eficiente, tenha prioridade nas vias. Um ônibus transporta 80 pessoas, uma moto uma pessoa, um carro uma pessoa. O ônibus precisa ter prioridade, precisa ser rápido, passar no ponto, no horário previsto. E mais, você veja, Cláudio, como é perverso essa questão. No Brasil, por regulação do governo federal, as motos só precisam ter ABS acima de 300 cilindradas. As motos com menos de 300 cilindradas são dispensadas dos equipamentos de segurança para que elas se tornem mais baratas e mais perigosas. Nós precisamos mudar essa regulação. É preciso exigir, como nós já fizemos com os automóveis, todas as motos fabricadas no Brasil deveriam ter o freio ABS, que é um equipamento de segurança fundamental. E os trabalhadores usam as motos que não têm ABS, que são as mais perigosas. O treinamento para uma pessoa obter carteira de motorista no Brasil é muito singelo, é muito simples. Esse treinamento deveria ser mais demorado, mais rigoroso. A fiscalização, nós temos uma certa antipatia com a fiscalização. Eu vi agora recentemente, até publiquei um artigo sobre isso, um prefeito aqui do interior de São Paulo comemorando desligamento de radares. Ele foi lá com seus assessores com um alicate cortar cabos de radares. O que protege a vida das pessoas é o cumprimento da legislação. E cumprimento da legislação a gente só obtém mediante fiscalização. São Paulo, Guilherme, reduziu, o único ano que São Paulo conseguiu reduzir em 25% o número de mortes foi em 97, o ano que os radares foram implantados. Ninguém gosta de ser multado, mas eu quero lembrar, mais de 50% dos carros de São Paulo não são multados pelos radares. E 5% concentram mais da metade das multas. E as motos, nem fiscalização a gente consegue ter, elas não são detectadas pelos radares. A CET diminuiu o número de agentes nas ruas. E mais, olha só a loucura que nós estamos vivendo. Esses dias um jornal aqui de São Paulo publicou uma pesquisa. 52% dos motociclistas no Brasil não são sequer habilitados. As pessoas não têm sequer... Sim, há muita informalidade, né, professor? E não há fiscalização. Há muita informalidade. O sujeito compra uma motoca de gaveta e sai a fazer transporte de objetos. Ele usa para trabalho, muita gente usa para trabalho, e isso também, como disse o Cláudio, né, diz respeito a um problema social, um problema econômico. E nisso nós vemos uma multidão de pessoas indo e vindo entre as vias, sem qualquer equipamento de proteção, e daí disso decorrem todos os acidentes que o senhor apontou aí, uma parte considerável dos atendimentos. E só para a gente dar maior abrangência do que apenas São Paulo, nosso jornalismo aqui está atrás das informações em relação à legislação em Porto Alegre. Em Porto Alegre não há regulamentação e o serviço é oferecido. Eu acabei de simular aqui uma viagem por aplicativo com serviço de moto. Não estava caro não, estava R$ 6 para fazer um trajeto longo.
e não há regulamentação. O projeto que buscava regulamentar foi arquivado e ninguém debate o assunto. Sabe, o problema, na minha avaliação, Sérgio, o problema é que no Brasil, infelizmente, se confunde liberdade com algazarra. E isso mata. Ô, professor Sérgio, antes do senhor responder, enquanto vocês estavam falando aí, eu simulei também aqui, Macalossi, uma corrida aqui no meu aplicativo, porque essas empresas estão oferecendo fora do Centro Expandido de São Paulo o serviço. Aqui nós estamos no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, que fica fora do Centro Expandido. Então aqui da sede da Band até o estádio do Morumbi, que fica muito próximo daqui, todos vocês sabem disso, quem é de São Paulo também sabe. Olha só, uma corrida de moto aqui de um dos aplicativos que estão oferecendo, R$ 3,84. Como eu sou frequente aqui do aplicativo, eu tenho um desconto. Daria 86 centavos para esse trajeto daqui, da sede do Grupo Bandeirantes até o estádio do Morumbi, que acredito que nós teremos aí 1 quilômetro e pouco, 2 quilômetros de distância, não mais do que isso. Então, assim, como disse o professor Sérgio Aveleda, precisamos discutir a mobilidade, né? Esse assunto está dentro do capítulo mobilidade. E sempre lembrar que país rico é onde o rico anda no transporte público, não onde o pobre anda no carro ou na moto, né, professor Sérgio Aveleda? Eu lembro do prefeito Mike Bloomberg e do prefeito Rudy Giuliani se orgulhando de usar o metrô em Nova York. É isso, aliás, seria muito saudável se os nossos homens públicos usassem o transporte público ou as vias como pedestres e ciclistas para eles entenderem a realidade, e eu tenho certeza que a qualidade melhoraria muito. Outra coisa que eu acho importante, que o Cláudio levantou e eu quero ressaltar, transporte público no Brasil é regulado, em qualquer lugar do mundo. Você não chega em Nova York e monta uma empresa de transporte individual e sai funcionando sem autorização das autoridades, sem regulação. Porque isso trata diretamente da disciplina do espaço público, do interesse de todos. Como disse o Guilherme, a gente não pode confundir liberdade com algazarra. A liberdade econômica não dá direito a todos nós fazermos o que a gente quer, a hora que a gente quer, no lugar que a gente quer. Eu não posso montar uma barraquinha na Avenida Paulista para vender produtos. Eu preciso de autorização da prefeitura. E me espanta ver a tentativa da privatização completa disso. Uma empresa chega e diz, eu vou colocar o que eu bem entender na cidade. Se todos nós fizermos isso, imagina o caos que não seria a cidade na regulação da sua locomoção. Nós não podemos perder de vista que é preciso uma regulação pública. Age bem a Prefeitura de São Paulo ao defender a sua prerrogativa, prevista na Constituição, na legislação federal e na legislação municipal, dela regular o sistema de transporte na cidade. Porque senão nós vamos para o caos, porque se todo mundo puder oferecer o que quiser na cidade, nós vamos para um caos que não será bom para ninguém que se locomove na cidade. E aí dependemos também do pulso firme da justiça, né? De não fazer interpretações que tenham viés ideológico, outro tipo de interesse, e observem a letra da lei. Essa é uma cobrança não só nesse caso, que nós temos feito com muita ênfase e também de forma constante pelos acontecimentos do noticiário do Judiciário Brasileiro. Professor Sérgio Aveleda, eu sei que o senhor tem compromisso aí, senão a gente falaria mais. Muito obrigado pela explicação. Acredito que essa divisão, né, de mototáxi e serviço de moto por aplicativo para passageiro é o pontapé, algo que não está sendo dito no noticiário, e sempre o senhor traz clareza e luz aqui para a nossa discussão no Jornal Gente. Grande abraço, bom trabalho e até uma próxima. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês, obrigado por tudo, bom dia.